Boa noite, igreja. Certo de que Deus está presente em nossos lares, vamos fazer invocação do seu nome, lendo na sua palavra o livro de Salmos, capítulo 86, versos de 1 a 12. Diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que está no céu, te agradecemos por mais um dia abençoado que tu nos deste. Te agradecemos por todos os lares que estão reunidos, ó Pai, nas suas casas, para ouvirem a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, estar presente nos nossos corações, nos corações de todos aqueles, ó Pai, que te invocam. Todos aqueles no Brasil e no mundo que estão em seus lares procurando o acalento, ó Pai, da Tua palavra, o ensino da Tua palavra. Aceita, ó Pai, a nossa adoração. Invocamos o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Utilizando as mídias sociais, nós nos unimos nestes breves momentos para prestar culto ao Deus, ainda que virtualmente. Convido você a abrir a sua Bíblia para um momento de contrição. Por favor, abra, se você tiver em mãos, no Salmo de número 38, nós leremos os versículos de 1 a 4 e depois o de número 22. Livro dos Salmos, capítulo 28, versículos de 1 a 4 e depois o de número 22. Eu estarei lendo e se você estiver com a Bíblia, acompanhe, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Depois nós leremos então o versículo de número 22. A tradição reformada inclui nos atos de culto a Deus a confissão de pecados. Então, a confissão de pecados é uma atitude, é um ato, é uma prática costumeira nos nossos cultos. Eu gostaria de deixar claro o que significa confessar pecados. Confessar pecados implica em reconhecer que somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Reconhecer que efetivamente cometemos pecado diante de Deus. Isso não é apenas uma tese, uma teoria, mas é um fato. Nós cometemos pecados. Implica também em não tentar se justificar pelos pecados cometidos. Somos culpados e ponto final. Não há justificativa. Significa ainda enumerar ou implica em enumerar os pecados cometidos em oração de confissão. Significa reconhecer que Deus é justo, sempre é justo em todos os seus atos, em todos os seus julgamentos, em todo o seu juízo, inclusive nos condenando pelo pecado.
Implica ainda, confessar pecado implica ainda em apelar à misericórdia de Deus. Aqui eu volto ao versículo de número 22, em que o salmista diz o seguinte: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Confessar pecados ainda implica em buscar restauração em Deus por meio de Cristo, na assistência do Espírito Santo. Confessar pecados ainda implica em demonstrar gratidão a Deus pelo perdão concedido a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Confessar pecados é, portanto, um ato de culto a Deus. Confessar pecado é parte da adoração a Deus. Nós que nos reunimos, ou nos unimos, pelo menos, pela internet, para prestarmos culto ao nosso Deus e sermos edificados pela sua palavra, nós então estaremos confessando os nossos pecados como um ato de culto e como adoração ao nosso Deus. Convido você, onde você estiver, a orar confessando seus pecados diante de Deus. Depois de alguns instantes de oração pessoal silenciosa, estaremos orando em conjunto, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele concede a todo pecador arrependido mediante a obra perfeita e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você então a orar nesse instante. Logo em seguida estaremos orando em conjunto, agradecendo a Deus pelo perdão. Oremos então, juntamente, para agradecermos a Deus pelo perdão que Ele nos concede em Cristo. Vamos orar. Pai Santo, louvamos a Ti pelo sacrifício do Cordeiro perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que o sangue derramado por Jesus nos purifica de nossos pecados, nos livra da Tua justa ira e do Teu justo juízo, e nos capacita a entrar em Tua presença para adorar. Nós Te agradecemos por Tua misericórdia e por Teu perdão. Oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Esse é o momento no culto em que nós separamos para um momento de adoração de forma cantada. É um momento onde nós vamos elogiar a Deus, nós vamos adorá-lo pela revelação bíblica de quem Deus é, e também no sentido de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, faz e fará em nosso meio. Quando nós pensamos na questão de adoração, nós precisamos fazer algumas considerações. É muito importante nós entendermos que quando a nossa adoração é unicamente e simplesmente focada apenas na ritualística, na forma, na legalidade, na moral, nos costumes, nas tradições, quando a nossa adoração é focada simplesmente nisso, nós incorremos num erro muito grande, que é o fato de nós seguirmos o curso natural de outros segmentos religiosos pagãos. Porque todas as religiões, inclusive as religiões pagãs, se baseiam em rituais, se baseiam em organização, se baseiam em liturgia, né? Em ritos padronizados. Então nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração.
Eu quero remeter você a um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, quando o autor do livro vai narrar um episódio muito interessante que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Israel se posiciona para lutar contra os filisteus derrotam o povo de Israel, matam 4.000 homens, 4.000 israelitas. E os anciãos perguntam, porque a Arca da Aliança não estava junto ali com o povo de Deus. Então, os anciãos perguntam, mas por que nós fomos derrotados? Os anciãos do povo de Israel perguntam, por que nós fomos derrotados? Tragam imediatamente a Arca da Aliança. E trouxeram a Arca da Aliança. E diz a palavra de Deus que quando a Arca da Aliança chegou, o povo então bradou, gritou tremendamente, numa altura tão grande, que incomodou o exército dos filisteus, que estava a uma certa distância dali. E os filisteus ficaram tão atemorizados que achavam que iam ser derrotados pelos israelitas. E novamente travou-se uma batalha entre o povo de Deus e entre os filisteus. E novamente, mesmo com a Arca da Aliança no meio do povo de Deus, novamente o povo israelita perdeu a batalha. Diz as Escrituras que 30.000 homens em pé foram derrotados pelos filisteus. É interessante nós notarmos esse fato. A Arca da Aliança, na primeira batalha, a Arca da Aliança não estava. Quando o povo de Israel foi derrotado, eles falaram, tragam já a Arca da Aliança para cá. Mas é interessante que a atitude deles não foi uma atitude genuína, porque a Arca da Aliança, estando no meio do povo, significava a presença de Deus no meio do povo, significava que Deus tinha que ser adorado no meio do povo. Mas quando eles perderam a primeira batalha, eles trouxeram a Arca da Aliança simplesmente como se fosse um amuleto da sorte, como se fosse alguma coisa mágica que iria ser usada para vencer os filisteus. E esse não era um desejo genuíno. E, portanto, Deus permitiu que o povo perdesse novamente a batalha. Eles não trouxeram a Arca da Aliança para que Deus fosse adorado, mas eles trouxeram a Arca da Aliança como se fosse um instrumento, um dispositivo para que eles vencessem a batalha. Então, a motivação do coração deles estava totalmente errada. E a Bíblia nos ensina corretamente o que é adoração e como nós devemos adorá-lo. E para isso eu quero ler 2 textos com você, 2 versículos da Bíblia. O primeiro deles está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 2, quando fala narra a cura de um leproso. E o texto vai dizer, e eis que um leproso, Mateus capítulo 8, versículo 2, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, olha que interessante. O leproso se aproximou, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O outro texto que eu quero ler com você, também no livro de Mateus, só que no capítulo 15, no versículo 25, a respeito da mulher cananeia, ela chega para Jesus e o texto diz assim, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Nos dois textos, eles adoraram ao Senhor, os 2 personagens bíblicos adoram ao Senhor, chegando-se diante dele, dizendo, Senhor. Em um deles fala, se quiseres pode curar-me, e no outro fala, socorre-me. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você pensasse qual é o elemento comum nesses 2 pedidos. Um do leproso e o outro da mulher cananeia. O elemento comum é Cristo. Cristo, por intermédio de quem nós temos a fé que se manifestou aos homens, por intermédio do qual diz as Escrituras que o justo viverá. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O elemento comum nos 2 pedidos é Cristo, que é o firme fundamento pelo qual os homens podem alcançar as promessas feitas a nós. O elemento essencial, portanto, na adoração é Cristo. Porque todas as promessas têm nele o sim e tem nele o amém, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. Ou seja, todas as promessas vêm dele e são para a glória dele. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos em adoração,
O elemento essencial na adoração é Cristo. E quando nós lemos nas Escrituras que o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. O que é fazer isso? É exatamente o que nós lemos nesses dois textos. Nos dois textos, os personagens chegam e adoram a Deus dizendo Senhor. Então, o primeiro item de adoração que nós precisamos ter em mente, considerar sobre isso, é que a nossa verdadeira adoração é quando nós reconhecemos ao Senhor como soberano, como Senhor das nossas vidas, como aquele que é merecedor da nossa adoração, e só Ele é merecedor da nossa adoração. Quando eles disseram aqui, o leproso e a mulher cananeia, Senhor, eles estavam reconhecendo a autoridade, o poder e a soberania de Deus e que só Ele era capaz de fazer. O segundo aspecto que nós temos que considerar a respeito de adoração é o desenrolar do texto. No primeiro texto de Mateus 8:2, o leproso diz, Senhor, se quiseres, pode curar-me. E no segundo texto de Mateus 15:25, a mulher cananeia diz, Senhor, socorre-me. O outro princípio da adoração é que nós precisamos declarar a Deus toda a nossa dependência dele. Somos totalmente dependentes dele e que sem ele nós nada podemos fazer. Então esses são dois princípios de adoração que nós precisamos ter em nossa mente. O principal motivo da adoração é Cristo. E nós só o adoramos quando a intenção do nosso coração é válida. E quando a intenção do nosso coração é válida? Quando nós o adoramos no sentido de reconhecê-lo como Senhor, Salvador, soberano, único Deus das nossas vidas, e também reconhecendo que Ele é poderoso e que nós somos totalmente dependentes dele e que a nossa vida está nas mãos dele. Então, tendo esses princípios em mente, tendo esses conceitos no nosso coração, nós vamos nesse momento adorar o Senhor. Cante com os irmãos aí que vão cantar os hinos, os cânticos espirituais, cante junto e adore ao Senhor, lembrando desses princípios da verdadeira adoração. E eu gostaria de orar com você nesse momento por esse período de louvor. Baixe aí a sua cabeça onde você está e ore a Deus comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de adoração de maneira cantada. Agradecemos, ó Deus, ao Senhor e te louvamos, porque o Senhor é o único Deus, Senhor soberano das nossas vidas. E te louvamos, ó Pai, porque a nossa vida depende inteiramente do Senhor. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Porque somos totalmente dependentes do Senhor. Pedimos que o Senhor coloque sempre no nosso coração o desejo de Te louvar, de Te engrandecer, com a motivação genuína, que é reconhecer o Senhor como Senhor das nossas vidas. Aceita, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Capacita-nos para que possamos, ó Deus, te adorar da maneira como o Senhor espera de nós. Fica conosco, abençoa esse momento de louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao momento do compartilhamento da palavra do Senhor. Esperamos que todos estejam bem, em seus lares, devidamente cuidados, amparados pela providência do nosso Deus. Nesta ocasião, nós gostaríamos de convidar você para a sequência das exposições que nós faremos no Evangelho de João. Para isso, eu gostaria de convidar a abertura da sua Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Faremos agora a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos em nossas casas, todos devidamente amparados, guardados, cuidados pelo Senhor, e por esse momento aqui onde o Senhor pode, sendo isso Tua vontade, o Senhor pode falar ao nosso coração e promover a nossa edificação. Guarda-nos a todos nós na Tua instrução, na Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nos motiva a termos uma vida, uma prática correspondente aos ensinamentos da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, gostaríamos de iniciar a nossa exposição lembrando a razão pela qual o Evangelho de João foi escrito, conforme nós encontramos lá no capítulo 20, versículo 31. João, ao falar sobre o registro dos sinais que Jesus havia feito, vai dizer: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Também gostaríamos de relembrar as palavras do William Hendrickson, que diz especificamente sobre este início do Evangelho de João da seguinte forma: a maneira como este Evangelho começa é magnificente. Ele começa retratando a vida de Cristo na eternidade, antes que o mundo existisse. Essa vida é rica e gloriosa, cheia de prazer infinito e de bênção serena na presença do Pai. Assim que entendemos esta verdade, o amor condescendente de Cristo, ao fazer-se carne, se torna ainda mais apreciado. É interessante nós considerarmos a narrativa de João, porque ela, no início, se assemelha por demais àquilo que nós encontramos em Gênesis. O texto que nós acabamos de ler usa como primeira expressão no princípio. No princípio era a palavra. Aqui João está fazendo referência ao momento em que os céus e a terra foram criados, conforme observamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Aqui o autor revela que a palavra ou o logos, dentro de uma concepção judaica, já existia antes mesmo das coisas criadas. Esse é o modo diferente de dizer, conforme diz o comentarista bíblico William Hendrickson, que ele existia desde a eternidade. Ele não era um ser criado, como alguns heréticos tentam ou têm afirmado. O termo verbo, como referência a Cristo, vai estar presente nos escritos de João. Nós observamos no Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, conforme já lemos, também no capítulo 1, versículo 14, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, e também no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Cristo é o Verbo, ou a palavra de Deus. Hendrickson comenta o texto dizendo que ele expressa ou reflete a mente de Deus e também revela Deus para os homens. Sequenciando a nossa exposição, a expressão que nós temos em seguida é: e a palavra estava face a face com Deus.
O sentido é que a palavra existia na mais estreita comunhão possível com o Pai e que ele tinha um prazer supremo nesta comunhão, conforme nós encontramos na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Diz Jesus, agora no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja só, Cristo aqui está fazendo referência sobre sua comunhão com a pessoa do Pai desde antes da sua encarnação. Aqui nossa consciência é aguçada ao ponto de vermos a encarnação com outros olhos. Vemos agora a encarnação como uma obra de amor incompreensível e de infinita condescendência do Pai e do Filho para com o mundo criado e os eleitos que vivem nele. Isto se torna digno de nota. Ele abriu mão do seu estado de glória e de comunhão perfeitos para habitar entre os homens no mundo caído. Escreve o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A expressão seguinte é: e a palavra era Deus. A estrutura gramatical do texto original marca a frase. O comentarista vai dizer, para que a ênfase fosse totalmente posta na divindade plena de Cristo, o predicado no original precede o sujeito. E aí nós encontramos a expressão que diz: e a palavra era Deus. Tais expressões são mais uma vez repetidas para confirmar no coração dos crentes e afugentar os falsos ensinos no verso seguinte do texto lido, verso de número 2. No princípio, ele próprio estava face a face com Deus. O que é que nós aprendemos aqui, até esse ponto, com o Evangelho de João? Nós aprendemos que a teologia joanina postula que o Senhor Jesus Cristo é o ente divino já existente desde sempre. Cristo já existia antes de encarnar entre os homens, conforme nós encontramos referência no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Cristo é a pessoa divina, desde a eternidade, subsistindo em comunhão com a pessoa do Pai e do Espírito Santo. O dogma da plena divindade de Cristo é bem estabelecido neste Evangelho. Tal ideia está presente também em Apocalipse, quando o apóstolo escreve: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, em referência ao Senhor Jesus Cristo. A presença do Filho na história humana nos informa que um ser não criado e eterno resolveu habitar entre nós, como expressão do amor incompreensível e de infinita condescendência pelo homem caído em seus delitos e pecados. Portanto, aí notamos Jesus, o Filho de Deus, presente na eternidade. Só que logo após esse conceito, o texto vai dar também a ideia de que Jesus, o Filho de Deus, está presente na criação. Jesus tomou parte de maneira decisiva na criação.
Na criação de todas as coisas. Nada que existiu a despeito de Cristo. Ele cooperou com as demais pessoas da Trindade ao ponto de João afirmar: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, diz o verso 3. A partir daí, duas conclusões com a análise da estrutura gramatical desses versos nos é chegada. A primeira delas: o nosso Senhor Jesus Cristo não foi criado. Ele é o eternamente gerado. Segunda conclusão: todas as coisas, sem exceção, foram criadas por ele. Também notamos aqui nesse trecho do Evangelho de João que Jesus, o Filho de Deus, é percebido na salvação dos homens. Jesus, o Filho de Deus, é percebido na eternidade. Jesus, o Filho de Deus, é percebido na criação e Jesus agora é percebido na salvação dos homens. A palavra do Senhor diz, no verso 4 do Evangelho de João, capítulo 1, nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Significa que, desde toda a eternidade e ao longo de toda a dispensação, a vida residiu na palavra, a vida nele, assim como nós encontramos também em João capítulo 5, versículo 26, João capítulo 6, versículo 48 e 53 e ainda em João capítulo 11, versículo 25. A vida é, no texto, caracterizada como sendo a luz dos homens, conforme encontramos aí no versículo de número 4. Esta luz brilha nas trevas e não pode ser apropriada pelos seres humanos pecaminosos, conforme encontramos no versículo 5. Essa luz agora, identificada com aquele que é rejeitado pelo mundo, mas aceito pelos filhos de Deus, conforme nós encontramos lá no versículo 10 até o versículo 13, ainda do capítulo 1. Fica claro, meus irmãos, à luz desse contexto, que os termos vida e luz pertencem à esfera espiritual, como é peculiar o emprego da palavra vida, o zoe no grego, no quarto evangelho e na primeira epístola de João, por 54 vezes sendo utilizado na mesma esfera. O sentido teológico do termo vida tem a ver com uma pessoa que tem uma estreita comunhão com Deus em Cristo, conforme João capítulo 17, versículo 3. Este vai relacionar-se no livro de Apocalipse com os termos livro da vida, água da vida, árvore da vida e coroa da vida, todos relacionados à realidade da salvação dos eleitos. Por outro lado, tem a ver com a plenitude da essência de Deus. Seus atributos gloriosos, a santidade, a verdade, o conhecimento, a sabedoria, a veracidade, o amor, a onipotência e a soberania, entre outros atributos. Logo, a vida divina, plena e abençoada, sempre esteve presente na palavra, Cristo, por toda a eternidade e durante toda a antiga dispensação. E embora a vida seja espiritual, não pertencendo à natureza física, ela é a fonte ou o princípio de toda a vida, tanto física quanto espiritual, conforme o verso de número 3. Diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aqui no contexto presente, o prólogo de João, o início do seu evangelho, a vida de Deus em Cristo, a qual todas as coisas e todos os homens devem sua existência, tanto no sentido da criação como de preservação,
é apresentada como a fonte da iluminação dos seres humanos, com respeito aos assuntos espirituais e à salvação eterna dos filhos de Deus, diz William Hendrickson. O texto segue esta construção de sentido. Quando há uma manifestação da vida, ela é chamada luz, pois a característica da luz é a de resplandecer, diz o comentarista. É preciso notar que desde a queda a luz não deixou de ser manifesta aos homens. A humanidade, caracterizada pelas trevas, maldade, injustiça, indiferença e ódio, já recebia a proclamação da verdade e do amor de Deus, em especial para Israel, desde a antiga dispensação. Deus não permitiu que as trevas apagassem sua luz. Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Finalmente, irmãos, chegamos ao versículo 5, que diz: E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. E a luz brilha nas trevas, é a primeira expressão do versículo 5. A estrutura gramatical mudou em relação ao verso anterior. O tempo passado veio para o presente. A luz não estava somente brilhando durante a antiga dispensação. Ela ainda está brilhando nos dias atuais, porque a característica básica da luz é a de brilhar. Mais uma vez eu repito, citando aqui o comentarista. João vai revelar que é na palavra, Cristo, que a vida reside e por intermédio de quem a luz continua a resplandecer, conforme nós encontramos no Evangelho, capítulo 1, versículo 9, capítulo 8, versículo 12 e na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 8. Hendrickson aqui vai escrever: nós enfatizamos que a luz estava brilhando não somente nessas profecias, promessas e convites, mas ao longo de toda a antiga dispensação e de todo o Antigo Testamento. Ela continua resplandecendo por toda a nova dispensação e em todo o Novo Testamento, revelando a pessoa de Deus em todos os seus atributos gloriosos. Esta luz está brilhando até mesmo nos dias atuais, no meio de todas as trevas mundanas. Mas a segunda expressão do versículo 5 diz: mas as trevas não se apropriaram dela. Se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta, você vai ver que há uma diferença na tradução que você tem aí aberta. O comentarista aqui revela um erro de tradução. No lugar de traduzir a expressão grega do versículo 5, parte B, por não dominaram, não prevaleceram, não apagaram ou não extinguiram, sua proposta é: não a apreenderam, não se apropriaram. Tal posição se harmoniza quando nós notamos o paralelismo presente nos versos 5b, 10b e 11b, quando os textos registram: mas as trevas não se apropriaram dela, mas o mundo não o reconheceu, mas os seus não o receberam. A nota aqui se torna triste frente à luz perene da parte A do versículo e a parte B. O texto revela: e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não se apropriaram dela. Trevas, neste caso, meus irmãos, é sinônimo de mundo, conforme vemos também no verso 10. Representa uma humanidade caída, coberta pela desgraça e pelo pecado. Portanto,
as trevas continuam antagônicas a Cristo, a luz. A raça humana, de forma pessoal e ativa, não aceita a luz e não se apropriam dela. Vai escrever o evangelista adiante agora no capítulo 3, versículos 19 e 20 do seu evangelho. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O que temos aqui é uma manifestação de antítese absoluta entre luz e as trevas, o reino de Deus e o reino do mundo, entre Cristo e as forças do maligno, aponta o comentarista. Diante de todas essas considerações, com apoio, com ajuda, tanto do William Hendrickson, como também daquilo que nós encontramos na Bíblia de Estudo de Genebra, nós gostaríamos de fazer algumas aplicações de todo o conteúdo doutrinário apresentado até aqui. E a aplicação inicia com uma pergunta. O que a ênfase de João sobre o Cristo eterno e Criador significa para você? Eu tenho pelo menos 4 respostas para esta pergunta. A primeira delas é que é uma matéria de reconhecimento. O nosso Senhor Jesus Cristo já existia quando o universo foi criado. Na verdade, ele participou ativa e decisivamente na criação de todas as coisas. Já na eternidade, desfrutava Cristo de uma infinita comunhão com o Pai e se alegrava em sua presença. Mais do que isso, ele próprio é Deus. Segunda resposta tem a ver com uma matéria de adoração e louvor. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca esteve distante de sua criação. Todas as coisas existem por causa dele, uma a uma. Nada presente na realidade de hoje teve sua origem à parte dele. Jesus também precisa ser encarado como Criador e, como tal, louvado e adorado. Terceira resposta é que é uma matéria de proclamação. Depois da queda, a vida rica e plena de Deus, seus atributos gloriosos exibidos na obra de salvação, estão sendo continuamente proclamados à humanidade através do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciado e revelado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A quarta resposta é que é uma matéria de lamentação. O mundo onde vivemos, meus irmãos, infelizmente, não se apropria da luz. Ele ativamente a recusa e se opõe à mensagem de amor e verdade da parte de Deus. O mundo odeia o Cristo, em quem a vida de Deus residia e de quem a luz emana, resplandecendo para aqueles que se encontram nas trevas. Concluindo, meus irmãos, nós estamos hoje diante desse contexto de pandemia. O mundo todo procura formas de amenizar os danos causados por esta contaminação global por este vírus. E no meio de uma situação como essa, nada mais evidente do que o estado da humanidade. No lugar de estarmos tendo um espírito de compaixão, de misericórdia, de atenção para com o próximo, o homem continua sendo egoísta, obscurecido nos seus próprios pensamentos. O homem continua usando de artifícios e levando vantagem sobre o seu próximo. E a questão é, como se portar diante de uma realidade como esta? Como ter esperança diante daquilo que está posto diante dos nossos olhos e que a mídia tem maciçamente colocado e alardeado para nós?
E a resposta nós podemos encontrar já no início do Evangelho de João. O texto, quando ele fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o texto faz com que nós tenhamos confiança, esperança e esperemos a salvação que vem dele. O mundo se encontra em estado de trevas e sofrimentos pela forma como se alinha com o mal e antagoniza a luz de Cristo. De forma pessoal e ativa, preferem reinar no trono de suas vidas, mesmo que seja no inferno, em lugar de se render à vida e à luz dos homens. Portanto, escreve o autor de Hebreus, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, parte A. Nós estamos finalizando a exposição dessa noite, convidando você para uma oração. Que nesse momento você coloque toda a sua esperança, a sua confiança, e que o senso de salvação possa vir da parte do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque certamente Ele, como Deus, como alguém que conhece todas as realidades referentes à criação, como alguém capaz de visitar a humanidade com graça, certamente pode se compadecer de todos nós. Oremos. Senhor nosso Deus, sê gracioso conosco e nos livra de todo o mal. Nós cremos, ó Deus, que de fato pertencemos a Ti e que fomos alcançados pela Tua graça. Foi capaz de dissipar as trevas dos nossos corações e é capaz de dissipar as trevas dos corações de todos aqueles que creem no Teu nome. Por isso, ó Pai, nós suplicamos a Ti, não só por nós que enfrentamos esta realidade local, essas situações que foram ocasionadas por conta da pandemia, mas também por todos os seres humanos sobre a terra. Que todos possam conhecer, confiar e se assegurar na presença de Cristo, de que com o Senhor todos nós estaremos seguros. Guarda a nossa vida, Senhor. Supre as nossas necessidades. Sustenta e fortalece a Tua igreja. Abre os ouvidos e os corações para que venham crer na mensagem do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos. Bom falar com vocês nessa noite. Momento onde nós estamos utilizando aqui para fazer alguns avisos a respeito do funcionamento da nossa igreja nesse período. O conselho da nossa igreja esteve reunido recentemente. Entendemos que ainda devemos manter as nossas reuniões presenciais desativadas durante esse período de quarentena, respeitando assim aquilo que as autoridades de saúde, também as autoridades governamentais têm colocado para nós. Nós queremos deixar claro que, apesar de nós tomarmos todas as cautelas, e isso é esperado de nós para que não haja contaminação, a nossa confiança precisa estar, acima de tudo, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que não negligenciassem a sua vida devocional, não deixassem de ler a Bíblia, de orar, de meditar na palavra do Senhor, de acompanhar as programações, as transmissões que a Igreja Presbiteriana de Araras tem desenvolvido, estarem todos vocês atentos ao grupo do boletim do WhatsApp da igreja, onde nós temos postados uma série de informações, videoconferências, situações que podem servir e que são úteis para a sua edificação. Mas também durante esse período, use o telefone e as redes sociais para comunicar-se uns com os outros, para ligar e demonstrar aos seus irmãos que você se preocupa com eles. Faça uma ligação, mande uma mensagem, mande um e-mail, ore pela vida do seu irmão, motive, encoraje os seus irmãos para que juntos estejamos servindo a Cristo. Durante esse período, o nosso culto não se interrompe, meus irmãos. É importante que vocês estejam em casa, cultivando dioturnamente
o culto individual, o culto doméstico, instruindo as pessoas da sua casa à luz da palavra de Deus, que é a nossa fonte de esperança. Esperamos também, logo em breve, estarmos voltando às atividades normais, mas enquanto isso, nós nos aplicaremos à leitura, à oração, à busca, à meditação na presença de Deus. Portanto, gostaríamos de deixar aqui o nosso apelo, o nosso aviso, o nosso cumprimento e a expectativa de que os irmãos estejam crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.